Batismo com fogo. Como é esse batismo com fogo? O Senhor Jesus veio para nos batizar com o Espírito Santo. Mas anteriormente veio João Batista com a pregação do arrependimento e batismo nas águas. E mais tarde, o Senhor Jesus continuou o trabalho de João Batista quando ele foi morto. Então, os discípulos de Jesus começaram a batizar nas águas. O próprio Senhor Jesus não batizou ninguém nas águas. Mas, depois dele ter subido aos céus, descido, batizou os discípulos e depois uma multidão de 100 e tal pessoas que esperavam no dia de Pentecostes. Ele soprou seu Espírito e batizou todas aquelas pessoas de uma só vez com o Espírito Santo. Mas, nesses dias de Pentecostes, por várias vezes o Senhor Jesus tinha aparecido, não é? Para os seus discípulos, diante daquela multidão, e comprovaram que era o nosso Senhor Jesus os instruindo sobre as coisas pertencentes ao reino dos céus, a justiça do reino dos céus. Mas cada vez que o Senhor Jesus aparecia ao povo, aos discípulos, ele nunca vinha com a mesma aparência, mas eles reconheciam que era o nosso Senhor Jesus. Assim como os que estavam no dia da pesca maravilhosa, não é? Ali no mar, e passaram a noite inteira pescando e nada conseguiram pescar. Então, o Senhor Jesus estava à beira-mar, acendeu uma fogueira e estava assando os peixinhos. E disse a Pedro, creio que foi Pedro, para lançar as redes do lado direito. E as redes vieram cheias de grandes peixes, que até o barco quase tombou. Mas eles acabaram por reconhecer que ali estava o Senhor Jesus. E um discípulo falou para o outro discípulo, é o Senhor. Quer dizer, mostrando que cada vez, durante aquele tempo, até a descida do Espírito Santo, que foram aqueles 50 dias, 40 dias, o Senhor Jesus vinha e aparecia no meio do povo. Aparecia para os discípulos, mas com uma aparência diferente. É por isso que quando ele apareceu para os discípulos, quando estavam dentro de uma casa, trancados, com medo, não é? Do povo fariseu, dos sacerdotes, por causa da morte do Senhor Jesus, amedrontados, trancados dentro de uma casa, o Senhor Jesus apareceu lá dentro, para poder mostrar as suas mãos perfuradas. A Tomé, que não tinha crido, não é? Que o Senhor Jesus tinha aparecido para outras pessoas. Então, o Senhor Jesus mandou que ele tocasse no seu lado, nas mãos, mostrando que era ele. Mas, de imediato, eles não reconheceram que era o Senhor Jesus, mas por causa das feridas do Senhor Jesus, das marcas, não é? Dos pregos que cravaram o Senhor Jesus nas mãos, reconheceram que o Senhor Jesus, e além disso, não é? Eles estavam trancados dentro de uma casa e o Senhor Jesus apareceu ali. E eles reconheceram que era o nosso Senhor Jesus. Mas, com certeza, veio com outra aparência. Aquela aparência que o Senhor Jesus nasceu aqui na terra, nunca mais o Senhor Jesus se apresentou com ela por todas as vezes que desceu, mesmo aqueles que iam pelo caminho de Emaús, não é? Aqueles dois, eles no caminho sentiram arder os seus corações. E depois de ter apartado o Senhor Jesus, logo despertaram que o Senhor Jesus tinha estado com eles, tinha andado com eles. Então, o Senhor Jesus nunca repetiu aquela imagem, porque ele não queria deixar aquela imagem na mente das pessoas. Por quê? Porque aquela imagem era uma imagem deste mundo.
Não era a imagem do verdadeiro Senhor Jesus, glorificado naquele momento. Por isso, cada vez que ele vinha, que se transformava em homem, era uma imagem diferente. Mas era reconhecido por causa das suas palavras, do seu modo de falar, por causa do seu espírito, que eles reconheciam espiritualmente. Mas nesse estudo hoje que nós falaremos sobre o Espírito Santo, mas principalmente o Espírito de fogo. Após a pessoa ser batizada nas águas e ser válido, que é semelhante ao batismo com o Espírito Santo, não depois de muitos dias, nem muitos meses, depende de pessoa para pessoa, virá o batismo com o Espírito Santo. Mas quem batiza com o Espírito Santo é o nosso Senhor Jesus, que observando a pessoa, que a pessoa se arrependeu, que o batismo nas águas sepultou o velho homem e essa pessoa uma nova criatura, então, observando que essa pessoa anda reta, de conformidade com o reino dos céus, com o reino de Deus, então o Senhor Jesus desce até essa pessoa e sopra nessa pessoa o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e habita dentro do coração da pessoa. E ao entrar, a pessoa sente uma paz e o rio de águas vivas, como está escrito, não é? A pessoa, ao receber o Espírito Santo, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro do coração. Mas o que eu quero dizer é que o Espírito de fogo, o batismo com fogo, ele serve para o nosso revestimento exterior. Não faz sentido sermos batizados com fogo e o batismo com fogo penetrar no coração. Porque já no coração está o batismo com o Espírito Santo, que nos traz a paz, a mansidão, que são os frutos do Espírito Santo, a bondade e o fluir, não é, das águas vivas, não é? Como o Senhor Jesus nos disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quer dizer, quem não crer no Senhor Jesus não poderá receber o Espírito Santo e nem fluirá no seu interior rios de água viva. Se você sente isso, é porque você foi batizado com o Espírito Santo. Mas se o Senhor Jesus, não é, como João Batista, não é, disse nas Escrituras, que entre vós há um, não é, que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista sabia, porque João Batista tinha esse batismo com fogo. E esse batismo com fogo não são as provações da caminhada após você receber o Espírito Santo, não é? Assim como você um dia desejou receber esse Espírito Santo, na caminhada pelo desejo em querer agradar mais a Deus, em se santificar e buscar a Deus de todo o seu coração, o Senhor Jesus virá, não é? E vos batizará com fogo, em um revestimento de fogo, que vai envolver o seu corpo. Por isso, não é que do nosso corpo, após o batismo com fogo, fluirá. Fluirá. E esse fluir do nosso corpo, através do batismo com fogo, não é? Por isso é que você vê que o Espírito Santo, ele flui dentro do coração, não é? Mas esse batismo com fogo é um revestimento exterior. E claro que o diabo não quer que as pessoas tenham essas informações. Porque muita gente pensa muito, mesmo tendo recebido o Espírito Santo, muita gente também até fica com dúvidas tendo o Espírito Santo. Mas, para lhe contar um segredo, no início, não é, do mundo, quando a partir de Sete veio os seus filhos, não é, que eram os filhos de Deus, o Espírito Santo naquele tempo agia no homem.
Quer dizer, é como hoje. Há pessoas que têm o agir do Espírito Santo, não é? Que são preparadas para o batismo com o Espírito Santo. Por algum motivo, até hoje, algumas pessoas, não é? Às vezes fica a ter dúvidas se tem o Espírito Santo. Às vezes até têm esse agir do Espírito Santo. O Senhor Jesus só está à espera de alguma coisa nessa pessoa para que lhe sopre definitivamente o Espírito Santo no coração, para que tenha o batismo com o Espírito Santo. Então, existe o agir do Espírito Santo em algumas pessoas. Não o batismo, mas é um pré-batismo com o Espírito Santo. Sei que nunca ninguém te ensinou isso, mas isso acontece. É igual com o batismo com fogo. Ninguém vai te ensinar, porque mesmo dentro das igrejas dos grandes líderes não sabem como, não é, separar, não é, as águas entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. O batismo com fogo é uma unção, é um revestimento, porque o Deus vivo, os anjos, são espíritos, mas são espíritos de fogo. E assim Deus também vem revestir aqueles que são deles com fogo, por causa dessa batalha que nós temos contra as trevas. Com mais revestimento, com essa armadura de fogo, o diabo sabe, e o diabo vê, e o diabo fica à distância. E com esse batismo de fogo, a feitiçaria nem chega perto, fica à distância. Se alguém tentar fazer algum bruxedo, o diabo à distância já foge. O diabo não consegue chegar perto de um homem que tenha o batismo com fogo, que é diferente da pessoa só ter o batismo com o Espírito Santo. Por isso a pessoa tem que desejar esse batismo com fogo. E vem com o tempo. É só necessário a pessoa desejar, buscar a Deus, com mais intensidade, de todo o coração. Porque a pessoa já está salva, mas é necessário esse revestimento para a pessoa poder permanecer na presença do Senhor Jesus. Mas a pessoa diz assim, mas já tem o Espírito Santo, é necessário só o Espírito Santo. Bom, se fosse só necessário o Espírito Santo para que você permanecesse até o fim, o Senhor Jesus não batizaria ninguém com fogo. Batismo com fogo é para algo maior. É que o Senhor Jesus tem algo maior para essa pessoa. Isso é uma diferença que há entre servos e servos, entre batizados com o Espírito Santo e batizados com o Espírito Santo e batizados com fogo. Há uma diferença enorme. E é notável uma pessoa que tem batismo com o Espírito Santo e com fogo, e aquela pessoa que só tem o batismo com o Espírito Santo. Mas Jesus quer batizar a pessoa com o Espírito Santo. É mais seguro. O diabo não consegue chegar perto, porque há um fogo envolvendo, há um fluir. A pessoa sente no corpo um fluir. E a intimidade com o Deus Altíssimo, a ligação com o trono de Deus, com o Espírito Santo, é muito maior a intimidade. Aproxima-nos muito mais de Deus, com o batismo com fogo. E muda a pessoa, nos muda a mente, nos muda totalmente. Porque ao recebermos o Espírito Santo, nós recebemos também a mente de Cristo. Porque Deus também já tinha prometido no passado nos dar um espírito novo, que é na mente. Ele muda a nossa mente. E a nossa mente se torna totalmente espiritual. Espiritual foca no mundo espiritual, para podermos usar a fé sobrenatural para destruir os dardos do maligno, com as ações das trevas, destruir qualquer mal no mundo espiritual. Por isso é que Jesus nos dá a mente do Espírito. E um coração novo. Deus prometeu no passado. Só o Espírito Santo, ao habitar no nosso coração, transforma nosso coração em um coração de carne, não de pedra, que tínhamos anteriormente com o velho homem, que foi sepultado através do batismo. Para que você entenda essas diferenças entre que somente o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. E também existe, como existia antigamente, as pessoas
tinha unções do Espírito Santo como os profetas do passado. Os profetas do passado, as pessoas do passado, não é, que foram escolhidas por Deus, não havia esse batismo com o Espírito Santo igual que nós temos. Esse batismo com o Espírito Santo só veio com a vitória do nosso Senhor Jesus. Quando ele rogou ao Pai para que enviasse um outro Consolador, na ausência dele, quando ele se ascendesse aos céus. Não havia, ninguém foi batizado com o Espírito Santo como somos hoje, nem os profetas, os grandes, eles eram ungidos. Então, essa unção capacitava, como hoje também os homens de Deus, para servirem a Deus, necessitam de unções, de unção, certas para poder fazer um trabalho de evangelização, de pregação do Evangelho, para suportar o mundo das trevas. Não pense que a pessoa recebeu o Espírito Santo terá um mundo de rosas. Jesus não veio, não é, trazer a paz, mas veio trazer espada. Para quê? Para nós podermos lutar. A espada é a palavra de Deus. Usar as palavras que o Senhor Jesus nos trouxe para enfrentar as trevas, vencer as trevas. Porque ao receber o Espírito Santo, nós vencemos o mundo. O mundo não nos vence. Nós vencemos o mundo. Para que você entenda a necessidade do batismo com fogo. Muita gente nem sabe como é batizado. Ele vem pelo desejo de buscar a Deus. Então ele vem e vai vos revestir por uma obra maior. Por isso nem todos serão batizados com fogo. E outros segredos do Espírito Santo, o Espírito Santo habita no nosso coração. Mas algumas partes de nossa vida, não é? Ele nos assiste fora do nosso coração. Mas não quer dizer que ele saiu. Há momentos que nós passamos, a pessoa até pensa que está fraca, distante de Deus. Não. O Espírito Santo nos assiste. E até Paulo fala sobre isso nos momentos difíceis. Não é? Às vezes ele está do nosso lado. Não quer dizer que o Espírito Santo esteja sempre, a 100%, dentro do nosso coração. Muitas vezes está do nosso lado sem sair de nós. Porque a partir do momento que a pessoa recebe o Espírito Santo, o teu corpo está selado, o mal não consegue entrar. E muitas vezes o Espírito Santo está do nosso lado. Por isso que há momentos que nós sentimos, não é, o fluir do Espírito Santo mais dentro de nós do que outras alturas. Para que você saiba também que isso é possível. E se você também não se santificar, não buscar muito a Deus e ficar distraído com as coisas da carne, muitas vezes ele também fica do teu lado. Porque ele não está para suportar os seus erros, não é? As suas falhas. E ele não fica o tempo todo dentro do seu coração por causa disso. Ele fica do teu lado. E quando você se tornar totalmente de coração, a santidade, ele também entra no seu coração. Mas não quer dizer nada. Isso é o agir do Espírito Santo quando a pessoa tem o batismo com o Espírito Santo. Nem se eu disser ao Espírito Santo, por algum motivo assim, fica do meu lado, ele sai do coração e fica do meu lado. Isso não quer dizer que eu perdi o Espírito Santo ou que ele afastou de mim. É o agir do Espírito Santo. Isso acontece muito. E o diabo sabe dessas coisas, mas ninguém vai te ensinar essas coisas. São as experiências da vida que nós temos. Dos anos que vão passando, experiências com o Espírito Santo. Às vezes dá a sensação que Deus se afastou de nós, não é? Que fugiu de nós. Uma vez na cruz, o Senhor Jesus estava lá na cruz, ele disse, Pai, né? Deus Pai, por que que me deixaste? Por que que me abandonaste? Naquele momento, o Espírito Santo o deixou só, porque ele tinha que vencer aquela batalha, para que pudesse se ascender aos céus. Ele tinha que batalhar, e assim acontece muitas vezes na nossa batalha, na nossa caminhada. O Espírito Santo fica do nosso lado, e o diabo não se aproxima. Se ele está do nosso lado, pior ainda para o diabo. Pior. Que demônio, que inferno poderá se aproximar se ele estiver do nosso lado? A maioria das vezes está dentro de nós. Por isso que a pessoa sente um avivamento,
não é? Um renovo quando Ele está mais dentro do nosso coração. Mas e quando está do lado? Somos nós mesmos. E Ele nos observa para ver as nossas atitudes e as nossas ações. Para que você entenda esse agir do Espírito Santo, que ninguém vai te ensinar, ninguém vai falar. E como o batismo com o Espírito Santo, porque muita gente nem sabe. Mas com os anos que vivemos com o Espírito Santo, pelos erros também que eu já cometi, pelos pecados que eu já cometi, pelas experiências que eu passei, por isso eu posso passar isso. Muita gente tem as dúvidas se recebeu o Espírito Santo ou não, mas às vezes fica na certeza, às vezes fica entre a certeza e a dúvida. Talvez não tenha recebido o Espírito Santo ou tenha recebido o agir do Espírito Santo. Isso também existe. Não tenha medo se você anda reto, justo. Se há o agir do Espírito Santo é porque está próximo esse batismo com o Espírito Santo totalmente. E quando ele entrar no seu coração não haverá dúvidas, porque existe uma paz enorme, existe um fluir enorme e muda a sua mente. O agir do Espírito Santo ele vai agindo em você em certos momentos, nos momentos mais importantes, e você fica às vezes naquela onda, será que tenho ou que não tenho? Não é? Mas permanece fiel. E há os que são, não é, enganados pelos espíritos enganadores, também existe, tenta imitar o Espírito Santo porque não se arrependeram, não foram transformados numa nova criatura. Por quê? Porque o batismo nas águas não valeu, ainda continuam a velha criatura. E se não forem transformados, não é? E buscarem o Espírito Santo, claro que não vai receber o Espírito Santo, vai receber um espírito enganador. Por isso temos que ser sinceros perante Deus, verdadeiros perante Deus. E essa sinceridade diante de Deus é que traz o batismo com o Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo, vendo essa sinceridade, ele vem, se você não consegue se arrepender, não é, por você mesmo, ele vem e mexe no coração, não é? Ele mexe, ele vira o seu coração e o seu coração torna novo e leva-o ao arrependimento. E após se arrepender, você se liberta. E ao se libertar, o Espírito Santo automaticamente entra, porque é isso que ele quer. Mas se você não se arrepende e busca o Espírito Santo, você pode ter o azar de receber o espírito do engano. Temos que ser verdadeiros e sinceros para com Deus. Não tente enganar aquele que é impossível enganar. Ele sabe coisas que está dentro de você que nem você imagina. Você não imagina o que ele sabe sobre você, o que está dentro das profundezas do teu coração, não é? Que é a tua alma, que está na tua alma. Só com as lutas, com as dificuldades, com as provações é que você vai saber. Mas ele, de antemão, já sabe quem é você. Seja verdadeiro, seja sincero. Abandone todo o pecado, se arrependa, perdoa o que for, mesmo que pareça algo que seja imperdoável, uma traição, uma coisa pior que uma traição. Você tem que perdoar. Pai, mãe, filho, seja lá o que for, pessoas desconhecidas, alguém que te fez o mal, alguém que te levou à falência, alguém que fez bruxedo, feitiçarias, tem que perdoar. Essas pessoas estão cegas, são dominadas pelas trevas. Você tem que perdoar. Sem o perdão, como você poderá receber esse espírito de glória? Ele não te dará esse espírito porque você não quer perdoar. Mas se você perdoar, automaticamente ele te dará esse espírito. Que esse estudo lhe sirva para abrir a sua mente e os seus olhos, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.